Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spiritual Human. E hoje eu tenho de novo um super bate-papo com o Lucas Padilha, que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem essa altura do campeonato. E o tema hoje foi sugerido por ele, que é um tema que eu acho muito legal, porque a gente fala muito disso na espiritualidade. Tem algumas pessoas que falam que o oposto do amor é o medo. Então, uma das primeiras perguntas que eu tenho para o Lucas hoje é assim, por que você escolheu esse tema? Da onde surgiu a ideia de sugerir esse tema para o nosso episódio de hoje? Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem, galera que está assistindo a gente mais uma vez, mais um episódio aí maravilhoso para a gente debater esse tema. Pois é, o medo é uma coisa que sempre me intrigou nessa minha caminhada espiritual, porque eu já tive vários tipos de medo, né? Então, no início da minha jornada, a gente tem o medo da própria espiritualidade, né? Quando você começa a adentrar e conhecer sobre energia, dimensão, vibração, aquilo ali, como a gente não tem o conhecimento, aquilo causa medo, né? Aquela questão das dualidades, do bem e do mal, ou alguma coisa religiosa que você foi ensinado ali no início. Então, ao longo dessa jornada, foram surgindo vários medos e conforme a gente vai evoluindo, eu fui quebrando alguns medos e sempre me intrigou, porque o medo ele nunca desaparece, né, na nossa vida. Eles vão surgindo outros medos, você vai ficando forte para algumas coisas, você vai sendo desafiado por outras, então esse tema sempre me intrigou, e aí quando eu pensei assim, eu falei, poxa, acho que é um bom tema para a gente debater, porque com certeza esse conhecimento que a gente vai trazer aqui provavelmente vai ajudar alguém que está, às vezes, no início da caminhada espiritual, ou às vezes alguém que já está mais na frente vivenciando outros tipos de medo, ou se você já passou, às vezes, por algum medo da solidão, ou algum medo da própria morte, ou medo do desconhecido, que é uma coisa muito comum. Então a gente vai mergulhar profundamente sobre esses temas para a gente entender melhor sobre esse mecanismo do medo. Então, um prazer estar aqui mais uma vez e vamos debater com muita alegria, porque a espiritualidade a gente ama falar. E vamos para mais um episódio aí. Eu acho um tema ótimo, adorei a sugestão do Lucas, e a intenção é cobrir não só os medos mais comuns, né, porque obviamente que vai ser impossível falar de todos os medos possíveis aqui no planeta Terra, mas pelo menos os mais comuns e dar algumas sugestões de como lidar, e também o impacto que o medo tem, e dar dicas, né, de como que lidar melhor com o medo, como usar ele de uma forma positiva na vida. E uma das primeiras coisas que eu acho que é necessário falar, que nem o Lucas falou, que sempre foi um tema pertinente, e eu pessoalmente acredito, né, aliás, tem prova disso aí, se você for pesquisar a questão de neurociências, que o medo é uma questão cerebral, neurológica. A gente tem um sistema ali no nosso cérebro mais primitivo, que algumas pessoas chamam até de reptiliano, tá ali enraizado, né, na questão cerebral, de você ter aquele sistema de congelar, luta ou fuga. Ou seja, quando existe alguma ameaça à sua sobrevivência, né, tem que lembrar que nós somos parte animal aí, a questão humana, né, do corpo, então tem essa biologia. Se existe alguma ameaça ali na natureza à sua sobrevivência, primeiro você congela, para depois você tomar uma decisão. O que você vai fazer? Você vai fingir de morto, ou você vai fugir, ou você vai brigar com aquele animal. Por isso que eles chamam, no inglês se chama freeze, flight or fight, que seria, flight, fugir, ou fight, brigar com aquele animal. Então você tem essa fase do freeze aí, que é o fingir de morto, até você ver o que você vai fazer. Então chega a ser uma questão de uma conexão, uma coisa, um sistema biológico e neuronal mesmo para garantir a nossa sobrevivência aqui. Agora, tendo dito isso, nós hoje somos animais da cidade grande, né? A gente não tem essas ameaças mais, nós não somos que nem o homem da pedra que vivia na natureza e tinha que conviver com outros animais e tinha predadores e tal, mas hoje, na nossa vida urbana, a ameaça vem ali de você perder o emprego, vem ali de um estresse de trânsito, de acidente, vem de outras formas, mas ela ainda está presente. Agora, uma questão que é importante perceber é que quando a gente fala de medo, esse medo, que é o medo real que eu acabei de falar, que dá aquela engatilhada no cérebro, é raro acontecer. A maioria dos medos que a gente tem, tipo 99,99% dos medos que a gente tem é ilusório, ele só existe dentro da nossa cabeça, seja por causa de um cenário futuro provável ali, uma ansiedade, alguma previsão, alguma ideia, alguma construção mental que é ilusória, não é real, como alguém vindo assaltar você e colocar uma arma na sua cabeça. Só que o interessante também para você perceber é que mesmo sendo ilusório, para o nosso corpo, ele é real.
o cérebro, ele não faz muita diferença do que realmente está acontecendo ou do que você está imaginando. Então, quando você imagina esses cenários de medo, essas coisas que você não gosta, você vai produzir todos os hormônios como se você estivesse passando por aquela situação na vida real. Então, por isso que, assim, é muito importante aprender a identificar quando você sente medo ou aprender a trabalhar com seus medos, porque você vai viver, você vai ter produção de cortisol, vai ter produção de hormônios, de coisas que não são boas para o seu corpo físico. É o estresse, né, que é causado. E isso, quando acumula, pode causar problemas de saúde mental, pode causar ansiedade excessiva. Então, eu acho extremamente importante começar a lidar com medo. Então, vamos começar a dar umas dicas agora, talvez, dos medos mais comuns aí. O Lucas mencionou um que é legal na espiritualidade, que é aquele medo, né, do mundo espiritual, de quando começa a estudar essas coisas. Como que você lidou com isso, Lucas? Olha, no início foi complicado, né? Porque o adolescente com aquela curiosidade sobre espiritualidade, aí eu parava para ver aqueles filmes de terror e era a pior coisa que eu podia fazer, porque aquilo ali só me gerava mais medo. E aí eu passei muito tempo na minha vida com essa fobia mesmo de, assim, de espíritos. Eu achava que espírito era uma coisa ruim e que eu seria atacado. Então, por muito tempo eu vibrei, sabe, nessa coisa do medo que esses filmes trazem. Então, eu sempre falo para você que não está para você que está adentrando esse mundo do despertar, dá uma paradinha de ver filme de terror, porque aquilo ali às vezes está trazendo uma energia, uma carga emocional para você, porque, enfim, o filme de terror ele foi feito para isso, né? Apesar de ser um entretenimento, mas ele tem uma carga ali pesada em cima, que é justamente no medo. Então, se você não está muito desperto, se você não está muito atento para isso, você acaba indo para essa vibração. Então, por muito tempo eu fiquei com muito medo, aí dei um bloqueio, passei a estudar mais. Hoje em dia eu já não tenho mais esse medo, não gosto de ver, porque, enfim, eu mudei realmente. Hoje em dia eu prefiro ver outras coisas mais positivas, mas, enfim, eu demorei um tempo aí para poder me livrar desse medo mesmo, né? E, enfim, ao longo da vida foi surgindo outros medos, porque foi o que a Ju falou. O medo, ele impacta todo no nosso corpo. Não é só aquela dor no coração, aquele aperto no peito, não é só aquela ansiedade momentânea que às vezes você sente em alguma situação. O medo, ele desregula tudo. É a produção do hormônio, é a hora de você dormir, é a hora de você acordar. Então, se você ficar numa rotina em que você tá se colocando medo em várias situações, aquilo ali vai te desregulando e o seu corpo, que era às vezes para ficar produzindo coisas boas ou se preocupar mesmo no seu sistema imunológico, ele fica todo desregulado. Então você acaba, às vezes, ficando muito doente e você não sabe por quê. Às vezes é justamente o seu corpo que está vibrando muito nessa questão do medo, você vai se desregulando, meio que sem saber, no modo automático ali, isso vai gerando, vai somatizando internamente em várias coisas. Então eu sempre dou a dica, né, para a gente admitir que a gente tem medo, porque você não consegue mudar o que você não admite que você tem. Se você não assumir que você sente medo, se você não assumir que você tem coisa a melhorar, aquilo ali fica perdido na nossa mente. Você vai entrando naquele modo automático de viver, você vai ficando com aquele estresse, você vai se colocando medo e você não entende por que as coisas não estão dando certo, por que está tudo, enfim, tá aquele caos na sua vida. Então a primeira coisa é, respira fundo, dá uma olhada na sua vida, faz esse panorama, tenta entender o porquê que você está com medo, por que você está com estresse, por que as coisas não estão fluindo do jeito que você quer, e provavelmente você vai descobrir que tem algum medo, que tem alguma crença desalinhada. Então, a primeira coisa é a gente assumir, tá? Assuma que você tem coisa a melhorar, assuma que você tem medo em alguma área e tá tudo bem, a gente está aqui justamente para evoluir, mas a primeira coisa é isso, a gente assumir. O que você acha, Ju? Dá alguma dica que você aplica na sua vida também em relação a isso? Gente, eu sempre digo, não tem como lutar um demônio que você não consegue dar um nome, você tem que dar nome para tua dificuldade. Então é muito importante você primeiro identificar, segundo querer mudar aquilo, né? Então, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm uma mente extremamente negativa. Você fala, por exemplo, eu levo minha gata a passear. E minha gata não tinha vacina no primeiro ano. Aí a pessoa já reage, ai, você leva ela fora sem vacina, você não tem medo que ela pega FIV, FeLV, ou raiva, ou qualquer outra coisa, você não tem medo que ela fique doente? Ou seja, eu estou falando de levar uma gata a passear, a pessoa já pensou no pior cenário, de primeira, ela nem considerou uma hipótese boa. E tem pessoas que eu conheço que são assim, que imediatamente você fala, vou viajar de avião, já imaginou o avião caindo. Você fala, sei lá, vou nadar, já imaginou o afogamento. A tendência da pessoa é sempre ir pro
pior cenário. Então, isso são pessoas que eu vejo que sofrem muito, que nem o Lucas falou, desregula o corpo inteiro, o estresse que aquilo causa, e se você conhece essas pessoas que têm mais de 30, 40 anos de idade e elas têm esse tipo de mentalidade, pode reparar, elas envelhecem mais rápido também. Assim, é como se aquilo tivesse um desgaste no corpo. Então, tem que ter um reconhecimento com aquilo e depois tem que aprender a lidar com aquilo, né? E uma das coisas que eu sempre dou dica, que eu falo da nossa mente humana, é a nossa mente macaco, ela é uma criança mal educada de 5 anos de idade. Esses medos são padrões mentais que a gente aprendeu. Como que a gente aprende isso? O Lucas acabou de comentar. Filme de terror, né? O fantasma que vai vir te pegar. Ou quando você assiste noticiário que você só vê sangue, notícia ruim, acidente, roubo. Aquilo vai plantando um monte de sementinha. Se eu sair na rua quando tiver escuro, eu vou ser roubado ou alguma coisa ruim vai acontecer. Então, você começa a antecipar coisas ruins porque você vê um monte de coisa ruim acontecendo no mundo. O teu cérebro adota esse padrão de pensamento, de prever coisas ruins por causa dessas coisas que a gente consome, da maneira que a gente pensa aqui na nossa sociedade humana. Por isso que eu falo que a mente macaco, ela é mal educada, ela é uma criança de 5 anos de idade que é muito mal educada. Então, a maneira de você lidar com a mente macaco é você reeducar ela, igual você lidaria com uma criança de 5 anos que está fazendo birra por causa de alguma coisa. A primeira coisa é você olhar para a criança, vai adiantar você ignorar a criança? Não, ela vai continuar fazendo birra, ela pode até parar hoje, mas amanhã numa próxima ela vai fazer de novo, não vai? Se você brigar, bater de frente com a criança, vai ajudar? Também não, provavelmente vai piorar, ela vai chorar mais. O que você tem que fazer? Você tem que olhar para a criança e falar assim, eu entendo que você está sofrendo. Agora me conta mais, o que é que você está sentindo? Por que você está assim? Aí você tem aquele diálogo de conversar com a criança, fazer perguntas e colocar argumentos para mostrar para a criança que tem outro caminho. Certo? Não é assim que se lida com uma criança mal educada? Aí o que vai acontecer? Você vai fazer isso, provavelmente. Ela vai se comportar mal uma segunda vez, você vai fazer a mesma coisa, uma terceira vez, você vai fazer a mesma coisa, uma quarta, quinta. Com o tempo, aquela criança naturalmente vai mudando o comportamento dela e automaticamente vai tendo um comportamento melhor. Então, basicamente, lidar com a mente humana, não falo só o medo, mas toda e qualquer outra coisa, seja autocriticismo, autoflagelação, qualquer outra coisa, tocar medo em você mesmo, segue essa linha de reeducar a criança mal educada de 5 anos de idade. É a principal dica que eu dou, assim, literalmente, para todos os aspectos, problemas que a mente humana acaba trazendo para a gente. Isso, me veio um insight quando você estava falando sobre essa mente primitiva, que o Bashar, uma vez, nesses perguntas e respostas, né, alguém perguntou justamente sobre a mente humana, né, dessa afirmação que nós só usamos 10% da nossa mente. A Bashar falou, ó, isso é falso, na verdade vocês usam 100% achando que usam só 10%. Então isso me deu um insight, falei assim, caraca, que interessante, porque o poder já está com a gente. O nosso full potential, né? O nosso, em inglês, full potential, mas em português seria a tradução, nosso máximo poder, nossa mente 100% expandida, ela já está aqui. A gente só precisa despertar para isso. Então, a gente tem que entender que a gente está no início da nossa caminhada espiritual, a gente está expandindo. Então, a nossa mente, obviamente, ela ainda não está na máxima potência dela, mas a gente está aqui justamente para sair dessa zona de conforto, a gente está aqui justamente para sair do medo, porque o medo do desconhecido é uma coisa cerebral mesmo. Tudo que o nosso cérebro não conhece, não tem um padrão desconhecido para ele, ele fica com medo, ele traz esse medo na gente. O medo ele nos trava, né? E acarreta tudo isso que a gente falou, somatiza em doenças, somatiza em estresse. Então, a primeira coisa é a gente tentar entender de onde está vindo esse medo e se desconectar e entender que isso faz parte do processo de expansão. A gente está aqui para isso. Então, até em algum momento da sua caminhada espiritual, não importa se você está no início, não importa quantos anos você tem, você vai ser desafiado a dar esse salto de fé, que chama, né? Esse salto de fé, em algum momento você não vai ter resposta, você não vai saber o que vem pela frente, mas você vai ser testado a soltar para o universo. Vocês ouvem muita gente falar isso, soltar para o universo é isso, é você confiar no próximo passo, é você confiar que você é um ser eterno, confiar que você é um ser que veio da fonte criadora, confiar que você tem o potencial e se desconectar do medo. Então, em algum momento da sua vida, provavelmente a gente vai passar por isso em vários momentos da nossa vida, mas às vezes você que está ouvindo a gente agora, você está vamos dizemos assim, na beira do penhasco ali, você não sabe o que faz, e às vezes você vai dar esse salto de fé para justamente mostrar que você é um ser eterno e você não tem nada a temer.
Então, acho que essa que é a parte legal, a parte filosófica, né, do medo. Isso daí me traz até em mente, porque, querendo ou não, a gente gosta de achar que está no controle, a gente gosta de planejar a nossa vida, e um dos maiores medos que nós temos como seres humanos é o futuro. E se você tem um pouquinho mais de 25 anos de idade, né? Não digo 20, porque 20 ainda está ali começando a vida adulta, mas 25 em diante, você já percebeu que o que quer que seja que você planejou não deu certo. A vida, ela é uma caixinha de surpresa. E o que eu sempre falo para as pessoas, desenvolva o seu relacionamento com a espiritualidade, aprenda a se conectar para ter esse GPS na vida, porque daí você aprende a confiar. Com o tempo você aprende a confiar. E uma das lições mais difíceis da espiritualidade é abrir mão da necessidade de controle. E não adianta, vamos encarar, a gente não está no controle. Não tá. Tanto que a maior parte das coisas que a gente planeja para nossa vida, ó, acaba não dando certo. Ou quando dá certo, porque, né, algumas pessoas são muito teimosas e realmente bate o pé e faz dar certo aquele caminho que ela quis trilhar, talvez não traga tanta satisfação. São raras as pessoas que têm um planejamento que realmente está alinhado com elas e a vida delas realmente é sobre aquilo, né? São raras. Conheci algumas, acontece, mas a grande maioria não é assim. E então lidar com a espiritualidade requer isso, você aprender a ter fé, aprender a confiar neles. E um dos discursos que eu mais uso para lidar com isso, com essa questão de medo do futuro, porque querendo ou não, excesso de medo do futuro é uma coisa que cria ansiedade. Né? A gente fica, e agora? O que vai ser? Né? Você fica perdido e a nossa mente tem medo mesmo do escuro, das coisas que ela não conhece. Então, para lidar com medo do futuro, depois que eu entendi, desenvolvi o meu relacionamento com a espiritualidade, que é algo que eu recomendo que todos vocês façam, hoje em dia eu tenho um discurso para mim mesma que é assim: primeiro, eu confio na inteligência do meu eu superior. Eu tenho certeza que o cara fez, pelo que eu vejo, nessa altura da minha vida, que eu tô quase na metade, ele fez um bom planejamento. Então eu confio que ele planejou legal até a minha saída daqui. Eu confio nas escolhas que ele fez, né? Que a minha consciência superior fez para essa experiência. Confio nos meus guias, confio na espiritualidade, em tudo isso, nessa sabedoria desses níveis mais elevados da minha consciência. Então eu tenho que aprender a confiar neles e fazer só o que é pedido de mim. E para minha mente macaco, que é a criança mal educada, o que eu falo para ela é assim: olha lá para o passado, pega uns exemplos na tua vida de quando coisas ruins aconteceram, coisas difíceis aconteceram, vieram como um desafio, mesmo sem você esperar aquilo, e para pensar nos recursos que estiveram lá, as pessoas que apareceram, o que você tinha em mão, como que você lidou com aquilo, e você vai ver que é mágica. Tudo que você precisa para passar numa situação difícil aparece, é encaixado, existe uma dança cósmica ali para você passar por aquilo. Então eu busco exemplos na minha vida do passado, onde essas coisas aconteceram, olha, lembra, né? E aí eu converso com a minha criança mal educada assim: lembra quando aconteceu tal coisa? E você não teve isso, não teve aquilo, não teve aquilo lá, que ajudou você? E ela concorda, né? É verdade. Então, você não quer confiar que se acontecer alguma coisa ruim, as pessoas, os recursos que você precisa vão acontecer para você lidar com isso. Não vai acontecer como está na sua cabeça, e se acontecer, você vai ter as coisas para lidar. Então vamos combinar? Deixa para se preocupar se acontecer, quando acontecer a gente lida com isso, não tem por que se preocupar antes. E geralmente esse discurso é suficiente para me trazer assim paz de espírito. E minha criança, que hoje em dia está mais educada, né? Ela já, quando eu começo a me preocupar assim, que eu vejo meu ego se preocupando com o futuro, ela mesmo já sabe o discurso. Quando acontecer, se acontecer, eu sei que os recursos e as ferramentas vão estar lá para eu lidar com isso também. O que está ao meu alcance agora? Porque isso é uma outra coisa que o medo faz, né? Ele desconecta a gente do momento presente. E geralmente, no momento presente, a gente tá bem. Na maior parte do tempo, exceto alguns casos ali de alguma coisa está acontecendo, tipo um acidente, né? Alguma coisa que é realmente uma ameaça à sua sobrevivência. No momento presente, na maioria das vezes a gente está bem, não tem nada demais acontecendo. Nós estamos seguros, nós estamos bem. Então é uma outra dica se conectar com o momento presente, trazer a tua mente, né? Para ela ficar segura também. Isso foi uma das coisas que se você perguntar para mim, Lucas, da sua caminhada despertar, o que você mais ficou orgulhoso desse tempo? Foi justamente eu viver mais no presente, porque foi o que a Ju falou. Eu passava 90% do meu dia pensando como algo deveria acontecer, porque eu gostava disso, né, de me planejar. Não, eu vou fazer desse jeito, porque desse jeito vai dar certo. E aí eu planejava, não, meus próximos passos, eu vou fazer essa estratégia aqui. E aí chegava lá, nada acontecia como eu queria, porque eu não entendia, né, como funcionavam as engrenagens do universo. E aí eu batia de cabeça na parede várias vezes, óbvio, eu ficava frustrado. Aí eu culpava o universo, culpava Deus,
e não culpava a mim, né? O maior responsável por isso, que eu criava uma expectativa, eu não aquilo não acontecia e eu ficava frustrado. Então, olha só como a nossa mente é louca, né? E ela faz isso mesmo. E aí foi passando o tempo, fui estudando sobre espiritualidade, fui, né? Todo mundo da espiritualidade, não importa a vertente. E alguém vai falar assim: foca no presente, foca, não interessa se é o Bashar, Abraham Hicks, a Dolores Cannon, ou se você é de uma outra religião do espírito, não interessa. Alguém vai chegar e falar assim: olha, foca no presente. Então, tem alguma coisa no presente. Eu comecei a prestar atenção, pô, é verdade, o presente. Aí comecei a meditar, questão do mindfulness. O mindfulness, ele te traz para o presente. E aí, essas expectativas que eu colocava na minha vida, elas foram diminuindo. E aí eu fui ficando menos ansioso e as coisas foram acontecendo muito melhor do que eu imaginava. E aí isso me deu um clique, que eu percebi assim, olha, o universo ele gosta de surpreender a gente. Quando você confia, quando você solta, quando você confia que as coisas vão se desenrolar da melhor forma para você, não do jeito que você quer, aí as coisas começam a funcionar magicamente. Então foi quando eu soltei esse controle. Aí hoje em dia eu não fico mais. É óbvio que a gente cria expectativas sobre algumas coisas, né? Mas eu crio bem de leve, gente, bem pouquinho, sabe? Só para me motivar, só para eu enxergar, olha, eu quero fazer isso na minha vida daqui a 2, 3 anos, eu quero estar assim, mas como eu vou chegar ali, deixa o universo me surpreender. Então, isso foi uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia e, assim, me tirou um peso absurdo, assim, sabe, dessa coisa de a gente ter que saber como tudo vai se desenrolar. Então, assim, viver no presente eu recomendo a todos. E entra nessa questão que eu acabei de falar, confiar na sabedoria da alma. Se deu tudo certo até agora, apesar dos nossos planos humanos e altamente condicionados não terem dado certo, mas o resto deu certo maravilhosamente bem, eu mesmo posso dizer que a vida me surpreendeu de maneiras maravilhosas. Coisas que eu nunca sonhei. Eu nunca sonhei em viajar. Eu era aquela criança que olhava para um avião, imagina, a década de 80, né? Que não tinha a acessibilidade que a gente tem hoje. Eu olhava para o avião e pensava assim, será que um dia eu vou entrar num negócio desse na vida? Eu não tinha conceito de férias, eu não tinha conceito de viagem. Na minha família, férias era quando a mãe estava desempregada, estava louca para conseguir outro emprego, porque ela estava sem salário, sabe? Então, imagina, assim, do nada, de repente, me deu aquele chamado, saí do Brasil, consegui um emprego da Emirates, viajei o mundo por mais de 10 anos. Eu acho uma surpresa linda da vida. Então, toda vez, não só eu cultivo a confiança na inteligência da minha consciência superior, mas também eu fico animada que nem uma criança em véspera de Natal. Vamos ver o que você reservou para mim, sabe? Se eu conseguir ouvir, fazer o que você está me pedindo, vamos ver que surpresas maravilhosas você vai trazer para mim, porque quando você consegue dar esse salto de fé em relação à tua sabedoria, à tua consciência superior, você vai ver, assim, vai além dos seus sonhos, que nem um exemplo que eu acabei de dar agora em relação ao Emirates. Eu nunca sonhei em viajar, nunca. Eu achei que crescer seria eu casar, ter filho e trabalhar como telefonista ou atendente. Era a minha ideia de crescer e virar adulto. Jamais na minha vida eu sonhei que eu ia viajar o mundo da forma que aconteceu. Então, eu consigo ver isso, eu consigo ver hoje, assim, aqui, que nem no trabalho que eu tô fazendo, né, tô às cegas, tô, assim, direcionada, porque eu tenho minhas metas, meus objetivos, que nem o Lucas falou, mas tem aquela coisa também de surpresas boas que vão aparecendo, pessoas legais que eu vou conhecendo. O próprio Lucas aqui, ó, um exemplo, é uma pessoa que a vida trouxe por sincronicidade, a gente tá co-criando esses episódios aqui para vocês, então é muito legal essa questão de confiar. Agora sim, saindo um pouco da espiritualidade, indo para o assunto dos medos mais comuns que a gente tem como ser humano, eu acho que tem um que eu escuto direto nas minhas sessões, que eu vou pedir a opinião do Lucas aí, que seria a questão de medo de julgamento. Meu Deus, como as pessoas têm medo do que as outras pessoas vão pensar. E eu queria entender um pouquinho o que o Lucas pensa sobre isso, qual a dica que ele tem, que você pode acrescentar nesse tópico. Olha, esse é um dos medos que eu mais tinha, tá? Se você falasse comigo há 2 anos atrás, esse seria o medo que era, assim, meu medo número 1, porque eu sempre tive esse medo do julgamento, né? De me sentir vulnerável, de estar fazendo isso aqui, de dar minha opinião e as pessoas me julgarem. Então, fazer isso que eu estou fazendo aqui agora é a prova de que vale a pena você enfrentar seus medos. Então, por muito tempo eu me sabotei justamente nisso, de achar que se eu fosse me comportar de alguma forma, eu ia estar chateando alguém, ou alguém não ia gostar do meu comportamento, e o pior, eu estava deixando de ser eu mesmo, né? Estava deixando de ser o Lucas, estava deixando de ser autêntico. Então, toda vez que eu me
toda vez que a gente se priva disso, toda vez que você se priva de você ser você mesmo, você está indo contra o universo, porque o universo quer que a gente seja autêntico, quer que a gente seja mais de nós mesmos. Então, olha só que maldade, né? Você fazer isso com você só para poder agradar os outros. E aí você está mostrando uma versão para o outro que não é você. Então, olha só como é louco isso, né? A gente muda a nossa personalidade para se adaptar ao mundo, aí você vira uma pessoa que não é você de verdade para ser alguém que agrade ao outro, sendo que você não está agradando você. Então, olha só como a nossa sociedade às vezes faz a gente se comportar de certas formas. Não sempre falo para a galera, olha, não tenha medo de ser autêntico, não tenha medo de seguir o que você ama fazer, de ser do seu jeito, porque, gente, vai ter sempre alguém que vai gostar e vão ter as pessoas que não vão gostar. Então se liberta disso, a gente não vai agradar todo mundo e nem vai decepcionar todo mundo também. Então, isso foi uma coisa que eu me libertei nos últimos 2 anos. Ainda estou me libertando, né? Porque ainda mesmo fazendo conteúdo, ainda às vezes eu penso em fazer certo tipo de conteúdo ou certos assuntos, aí eu falo assim, eu acho que isso aqui é um pouquinho polêmico, eu vou segurar a onda. Ou às vezes algum outro assunto assim que eu fico ainda com o pé atrás, mas é um medo que eu ainda vou desbloquear. Então, o que eu posso dar essa dica pro pessoal enfrente o seu medo. Se você está com medo disso, é justamente um indicativo para você seguir, enfrentar, que aí você vai se desbloquear. Então, há 2 anos atrás, isso que eu estou fazendo aqui agora, para mim era inimaginável. Poder estar aqui falando com vocês, expondo a minha jornada espiritual com a Ju, que eu já conhecia a Ju só online, né? Não conhecia pessoalmente, conheci já gostado do conteúdo dela, então tá aqui hoje é justamente a prova de que o universo ele surpreende a gente, é o que a gente está comentando. Quando você confia, quando você dá esse salto de fé e deixa as coisas acontecerem de uma forma natural, você vai se desbloqueando e o universo vai abrindo os caminhos para você de uma forma natural. Então isso que foi interessante comigo, com a Ju, e enfim, foi um medo que eu mais desbloqueei no último ano aí. Olha, eu vou te falar que em relação às outras pessoas, eu sempre fui uma pessoa que eu já vim com esse conhecimento nessa vida, de seguir o que eu quero e não me importar com o que as pessoas pensam. Eu sempre fui assim. Já fui chamada de louca algumas vezes, certo? Por eu fazer certas escolhas, mas hoje eu olho para trás e não me arrependo de nenhuma. Eu sei que elas foram as escolhas certas para minha vida. Elas não foram as escolhas que seguiam a lógica humana tradicional. Agora, uma coisa que ajuda você a entender que não importa o que você faça, você será julgado. Tem até um quadrinho que eu vi na internet que eu gosto muito, que é um homem, uma mulher e uma mula. E em cada quadro, ou a mula tá sozinha, ou os dois estão em cima da mula, ou o homem tá em cima da mula, ou a mulher tá em cima da mula. E em qualquer uma dessas 4 situações, alguém tá criticando alguma coisa. Ai, coitada da mula, os dois estão em cima dela. Ai, olha, coitado do homem, ele tem que caminhar enquanto a mulher tá lá folgada. Ou, ai, coitado, entende? Então não importa o que você faça na sua vida, entenda, as pessoas vão te criticar. Só que no fim do dia, a única pessoa que vai viver as consequências das suas escolhas é você. O ônus e o bônus é seu. Então, não adianta você tomar decisões e fazer escolhas baseadas na opinião alheia. Para eles é fácil, não são eles que vão viver as consequências daquilo. Certo? Então essa é uma dica que eu dou em relação às coisas pessoais. Agora, profissional, eu ouvi uma coisa quando eu estava na Emirates, que agora na internet eu estou entendendo, eu vou compartilhar com o Lucas e com quem faz mídia social, ou tem esse medo aí, né, no profissional do que as pessoas pensam. Eu ouvi isso da gerente da Emirates, ela falou assim, quanto mais você cresce na sua carreira, mais inimigos você conquista. E eu, na época, eu não entendi direito, hoje eu tô entendendo melhor. Mas ela tá certa, porque quanto mais cargo de chefia, de poder, de liderança você tem, mais você vai desagradar as pessoas, porque é impossível agradar os dois lados, gregos e troianos. Então, sempre algumas pessoas vão ficar a seu favor, algumas pessoas vão ficar contra. E eu vejo muito isso na mídia social agora, sabe? Quanto mais eu cresço, obviamente que eu vou atrair mais hater, obviamente que como que eu vou saber que eu vou estar no ponto ideal da minha carreira? Quando eu ver gente fazendo vídeo exclusivamente para me criticar, daí eu sei que eu tô num ponto bom, entendeu? Quando alguém vier me chamar de charlatã em algum vídeo do YouTube, alguma coisa assim, aí eu sei, tô incomodando as pessoas, isso quer dizer que eu tô crescendo muito. Então não tem. Entenda que o medo da rejeição e o medo do julgamento das outras pessoas só vão te manter embaixo da terra. Eu tive uma visão disso. Em meditação, quando eu estava lidando com esse medo de rejeição, porque que nem o Lucas, quando vem um assunto mais polêmico, eu fico naquela, ai, é muito polêmico, não sei se eu tô pronta para 500 comentários me odiando, entende? Porque é o que acontece quando você posta esses vídeos. Só que, infelizmente, também é somente quando você posta esses vídeos que você cresce.
Você cresce, tipo, em uma semana, o que você não cresceu em 4 anos de trabalho. Entende? É assim que a internet funciona. A polêmica ganha, né? Mas eu tento, meditando sobre essa questão da rejeição, eu vi uma sementinha embaixo da terra que fica crescendo em círculos, embaixo da terra, porque tem medo de se expor, daí fica procrastinando, fica se escondendo, fica vendo TV, fica, sabe, as muletas que a gente usa para evitar fazer o que a gente tem que fazer? É isso que acontece. Somente quando a gente rompe esse medo da exposição, que você sai para fora da terra, que você consegue florescer e crescer dentro do seu potencial máximo. Vai ter chuva? Vai ter temporal? Com certeza vai. Mas vai ter dias de sol também. Sem falar no crescimento que você pode ter, que a sementinha embaixo da terra não vai conseguir nunca, jamais. Então, bom, além dessa questão do medo do julgamento aí, da rejeição, você tem algum outro medo que você quer trazer, Lucas? Olha, eu acho que um medo que as pessoas têm, eu já tive também uma época da minha vida, foi o medo da solidão, né? O medo de você ficar sozinho, porque hoje em dia a sociedade, ela tem mudado, né? Cada década que passa muda muita coisa, né? A gente está nos avanços. Então, na época dos nossos pais, o sucesso era você casar e ter filhos, né? E hoje em dia, você chegar nos 30, 40 sem saber para onde você vai meio perdido, é a coisa mais normal que tem. Então, isso traz um peso muito grande, principalmente para as mulheres, né? Porque tem mulheres que têm o sonho de casar, o sonho de ter filho. Então, esse medo da solidão e para você se encaixar na sociedade, se encaixar, às vezes, um grupo de amigos que você tá, que as meninas estão casando, estão tendo filho, faz você entrar em relacionamentos que não é o que você queria, só para você poder se encaixar, porque você tem medo de ser julgada pela sociedade. Você tem medo de ficar sozinha. Então, esse é um medo que eu, graças a Deus, nunca tive essa pressão de preciso casar ou quero ter filho. Não é um sonho meu. Mas, quando você está solteiro, você vê seus amigos ali namorando, aí você fala assim, pô, será que eu vou ficar? Será que eu não vou achar alguém legal? Será que eu não vou achar alguém que merece? Será que eu não vou ser feliz? Você começa a se questionar. E aí, o questionamento ele começa pequenininho. Mas depois, às vezes, ele vai crescendo na sua cabeça, e daqui a pouco você começa a acreditar numa crença negativa ali, de que você não vai achar alguém, de que ninguém merece o seu amor, ou você às vezes está num patamar acima. Enfim, a gente vai se colocando, né, uns pensamentos. Então, eu por uma época fiquei nessa, né, assim, de, não vou conseguir ninguém, então vou ficar aqui no meu mundo. Eu fui até para o outro extremo, né, em vez de querer ficar com alguém, eu falo assim, não, já que ninguém está compatível comigo, eu vou ficar sozinho aqui na minha. E eu me isolava no meu casulo aqui, né? Tem gente que já faz o contrário, tem gente que vai entrar num relacionamento para não ficar sozinho. Eu já fazia o contrário, eu já prefiro, não, eu vou ficar sozinho porque eu vou sair com alguém, aí eu me frustrava. Aí eu sair com outra pessoa, me frustrava. Aí eu falo assim, não quero mais sair com ninguém, vou ficar quieto aqui na minha e uma hora vai acontecer. Então, aos pouquinhos eu fui trabalhando essa ideia em mim, fui trabalhando a questão do meu amor próprio, de entender, de confiar, do mesmo jeito que eu confiei no universo para várias questões da minha vida, questão profissional, questão aqui de gravar vídeos, de fazer podcast, de fazer live, eu falei, vou confiar no universo também na parte amorosa. E quando eu parei de me importar muito com isso, quando eu parei de colocar essa pressão de que tem que ser A, tem que ser B, tem que ser assim, tem que ser assado, as coisas aconteceram comigo e hoje em dia eu estou num relacionamento legal. Então é uma coisa que eu vejo muitas pessoas se sabotarem, pessoas me mandam essa pergunta, mas eu não vou arranjar alguém para minha vida, eu tô toda hora eu vou encaixando em frustrações, então é legal a gente parar, entender o que está acontecendo ali, às vezes tem por trás esse medo da solidão, esse medo de você ficar sozinho, ser julgado pelo seu círculo de amizade, então entende de onde está vindo esse medo, aceita isso, porque se você não aceitar, você não consegue mudar, e trabalha nisso, trabalha no amor próprio, para você abrir o caminho para o universo trazer para você a pessoa certa. Eu já tive esse medo. Como mulher, que o Lucas citou esse exemplo, né? Eu morava em Dubai, eu fiquei longe da minha família há 20 anos, mas assim, quando eu tava chegando perto dos 40, bateu aquele medo, porque eu não me via voltando pro Brasil. E eu também não tinha namorado, tive dificuldades com relacionamentos uma vida inteira. Então, assim, batia aquela coisa assim, ai meu Deus, eu vou ficar morando no exterior sozinha, longe de tudo, de todos pro resto da vida, eu vou morrer sozinha. Eu tive esse medo, gente. Aí eu lembro até hoje um exercício que me foi dado, porque aquilo batia direto, daí
aí eu queria fazer acontecer um relacionamento, obviamente os relacionamentos eram tóxicos, né, porque você não tá no estado, enquanto você não aprende a ter um relacionamento com você mesmo e aproveitar a sua companhia sozinho, você não tá no estado de ter um relacionamento saudável com alguém, enquanto é baseado numa necessidade, principalmente uma necessidade que vem de falta de amor próprio, ou com autoestima baixa, ou de confiança, né, de gostar da tua própria companhia ali. Então, o primeiro relacionamento primário é com você mesmo, para depois entrar alguém saudável na tua vida. Mas me foi dado um exercício muito interessante, que eu posso compartilhar com vocês, que seria assim, encarar o medo. Ok, qual que seria o pior caso cenário, então? Morar fora do Brasil pro resto da vida, envelhecer até 80, 90 anos sozinha, sem companhia nenhuma, sem família nenhuma. Aí eu fiz uma meditação para encarar meu medo. E foi muito interessante, porque eu fui vendo meu envelhecimento, e a minha conclusão naquele exercício foi assim, se eu tô quase 20 anos sozinha, na época eram uns 15, vamos colocar assim, eu me tornei uma pessoa muito interessante justamente por estar sozinha, porque eu não tenho distrações, não tenho obrigações sociais, né? Eu tenho a única obrigação para comigo mesma. Então, eu li bastante, eu me desenvolvi bastante, e eu falei, nossa, justamente por eu estar sozinha, eu me tornei essa pessoa. Então, qual que é a minha conclusão? Se eu passar mais 20 anos sozinha, mais 40 anos sozinha, eu vou ficar mais interessante ainda. Então foi bem interessante o exercício de encarar aquele medo e ver que, na verdade, ele não é tão ruim quanto a gente imagina. Que, na verdade, pode ser aquela coisa de bênção disfarçada, né? Que eles falam. Blessing in disguise, que seria uma bênção disfarçada na sua vida. E uma outra dica que eu dou em relação a isso, não é uma dica, saiba que nada é garantia de nada. Nem casamento, nem ter filho é garantia de coisa alguma. Tem muitas pessoas que acham que, vou casar, vou ter filho para alguém cuidar de mim na velhice. Isso não é garantia. O que eu já conheci de pessoas que sonhou em casar, se aposentar e viajar com o esposo ou com a esposa e um dos dois faleceu. Aquilo não aconteceu, ou filhos e os filhos não falam com os pais, nada é garantia de nada, por isso que é muito importante, assim, se você tem esse medo da solidão, busque a reconexão com você mesmo, a reconexão com seus níveis mais elevados de consciência, com a tua espiritualidade, com Deus, com o que você acredita, né, e aprende a gostar da tua própria companhia, mesmo porque, que nem eu mencionei antes, enquanto você não é uma boa companhia para você mesmo, como que você pode ser uma boa companhia para outra pessoa? Difícil, provavelmente você vai acabar tendo relacionamentos tóxicos por causa de uma necessidade emocional ali que você precisa arrumar em você primeiro, antes de conseguir ter um relacionamento saudável e melhor na tua vida. Não, perfeito, Ju. Eu acho que você tocou num ponto interessantíssimo, que é justamente isso. Se, às vezes, você que está ouvindo a gente está indo de relacionamento tóxico em relacionamento tóxico, preste atenção nisso, que às vezes é justamente um chamado do universo para você começar a internalizar. E eu não digo que você esteja errado, não. Às vezes é só... às vezes você que está sofrendo abuso, é óbvio que você não está errado, né? Não quero dizer isso. Eu quero dizer que, às vezes, é justamente o momento para você internalizar, trabalhar, ver por que aquilo ali... Ver por que você está atraindo aquilo, o que aquilo ali quer te mostrar. Então, a gente sempre bate na tecla aqui que toda situação, entre aspas, negativa, você pode usar para positivo. Então, se você está indo em relacionamentos que você não está gostando, em experiências que você não está gostando, preste atenção por que aquilo está causando, o que você está refletindo para o universo que está fazendo aquilo ali voltar para você, sabe? Então, internaliza. Isso aconteceu comigo, foi justamente o exemplo que eu dei, quando eu parei um pouco de me importar e comecei a trabalhar em mim. Então, o que a Ju falou é perfeito. Nesses momentos que você está sozinho, em vez de você perder o seu tempo ocupando sua cabeça em preciso estar com alguém, preciso ficar com alguém, preciso minha vida, isso. Aí você vai entrar justamente naquele Lucas do passado, que eu falei, que queria planejar tudo e esquecer de viver no momento presente. Então, pensa no momento presente, vê o que você pode fazer para você melhorar como ser humano. Às vezes vai ser justamente um chamado para você internalizar, amor próprio, aprender sobre meditação, enfim, cada pessoa vai ter o seu gosto ali do que fazer, assistir o nosso podcast aqui, fazer um curso sobre espiritualidade, enfim, aproveite esse tempo que você tem com você mesmo, porque às vezes vai ser um dos últimos tempos, às vezes você vai achar alguma pessoa legal e você, através desse momento que você passou com você mesmo, você vai estar tranquilo para poder mergulhar de cabeça no relacionamento. E é uma coisa que o Bashar tanto fala, até fugindo um pouco aqui do nosso tema do medo, né, mas as pessoas perguntam, né, para o Bashar, de relacionamento, o Bashar fala que, olha, o relacionamento ele serve para que um seja reflexo para o outro,
para nós sermos mais de nós mesmos. Então, quando você entra num relacionamento com amor próprio, sabendo do seu potencial, se respeitando acima de tudo, você vai passar essa imagem para outra pessoa e outra pessoa vai ser isso também. Agora, se você entra num relacionamento com aquela coisa de preciso disso, ou você traz alguma carência, eu quero uma carência de atenção, estou com uma carência de amor, estou com uma carência de sentimento, você já entra com a balança desequilibrada. Você já entra no relacionamento sugando mais do que você está se doando ali. Então, eu acho que esses momentos que você está sozinho, não fica triste, aproveita esse momento para você evoluir, para quando você, de fato, entrar no relacionamento, você tá 100% equilibrado ali para você, e isso faz toda a diferença, que você vai atrair uma pessoa legal também. Você vai sair dessa vibe de escassez, você vai sair desses sentimentos negativos de que você não merece ser amado, você vai se equilibrar e o universo vai trazer para você uma pessoa equilibrada também. Então é o que eu penso sobre isso. Perfeito, perfeito esse complemento, e eu quero trazer também um pouco das consequências de sentir medo, porque, que nem eu falei no começo do episódio, a primeira coisa que o medo faz no seu sistema neuronal, né, no seu cérebro, é congelar, é fingir de morto, até você tomar uma decisão. Então, basicamente, a primeira consequência do medo é você não sair do lugar, é você ficar parado, não conseguir progredir na tua vida por medo de fazer as coisas, ou medo do que quer que seja que você tenha. Mas não só congelar e te deixar preso em certos, né, não evoluir, não mudar, não explorar coisas diferentes, porque a gente também, a nossa mente tem medo do desconhecido, mas outra coisa que o medo faz é bloquear os chakras. Tá, então eu já falei um pouquinho aqui de chakra num episódio específico lá do Cosmic Coffee, mas cada chakra no nosso corpo ele é pertinente a um tema da nossa vida. Então, o chakra raiz que fica no períneo é sobrevivência. Quando você tem medo de não ter dinheiro para viver, quando você tem medo da vida judiar de você, quando você tem medo de ficar sozinho, abandonado, morrer só, alguma coisa assim, você está bloqueando o seu chakra da sobrevivência. Criatividade, que é o sacral, quando você tem medo de não ter filho, de não ter um projeto, de não conseguir criar coisas ou fazer algo só seu, você está bloqueando esse chakra. Aí sobe para o plexo solar, não ser a pessoa que você tem que ser, quando você não consegue ter voz, né? Quando você não porque o plexo solar é relacionado à persona. Quando a tua persona fica reprimida por medo de julgamento, essas coisas, você está bloqueando esse também. Aí entra no cardíaco, mesma coisa, conexão com o mundo, quando você tem medo de ser machucado, bloqueou, não consegue se comunicar, fecha, não tem visão espiritual, tem medo dos espíritos, né? Mediunidade leva à loucura, aquelas coisas, aquelas crenças limitantes, fecha aqui também. Medo do mundo espiritual, que nem o Lucas falou, dos filmes de terror, ou de obsessores, ou de entidades ruins, tá travando esse. E o que acontece quando o seu sistema energético bloqueia? Principalmente esses chakras, porque eles são tipo o coração, eles que circulam as energias, certo? Quando você tem eles bloqueados, você vai ter uma vida que vai estar compatível com aquilo, né? E até acho que o Lucas pode complementar nesse sentido, assim, dessa questão de vibração e realidade aí, Lucas. O que você acha? Dá uma complementada nisso. Exatamente. Você tocou nesse ponto do chakra, e eu acho que as pessoas podem até parar para perceber o seguinte: preste atenção se nos últimos tempos você está tendo alguma doença ou algum problema inflamatório, e preste atenção aonde está vindo isso. Se está nessa região mais gástrico aqui, pode ser justamente a questão do plexo solar. Então, um chakra que está desalinhado, ele acaba somatizando em doenças, em problemas. Então, é até bom para você prestar atenção e aí faz uma terapia. Recentemente eu até fiz uma leitura de mesa radiônica justamente para a questão do chakra, e aí tinha chakras meus que estavam desbalanceados, e foi bom que eu consegui balancear. Então, hoje em dia, você consegue fazer leituras energéticas e descobrir quais chakras estão desalinhados. E quanto antes descobrir isso, melhor, porque você trabalha justamente nesse chakra, vê as características de cada chakra, que foi o que a Ju estava falando, entende por que aquilo ali está desalinhado em você, e isso vai te salvar, às vezes, de uma doença mais grave. Então, quanto antes a gente prestar atenção nisso e resolver isso, e aí a vibração vai subindo. Quando você está com o corpo alinhado, os chakras balanceados e equilibrados, você vai elevando cada vez mais sua vibração. Você elevando cada vez mais sua vibração, você se conecta com o seu superior, você recebe intuição, o universo te traz sincronicidade, uma coisa vai puxando a outra. Então, o chakra,
Eu gostaria até que as pessoas falassem mais sobre o chakra, porque assim, são como usinas de energia no nosso corpo. E a gente não vê muitas pessoas falando sobre isso, assim, do real poder, né, que tem um chakra. E você tem um corpo que tem chakras alinhados. Então faz toda a diferença. Então essa dica que a Ju deu é de ouro. E assim, hoje em dia eu não passo mais de um ano sem fazer uma leitura dessa, assim, porque eu já começo a sentir, olha, tem alguma coisa esquisita, eu já faço uma leitura de vez. Hoje, tem algum chakra desalinhado. Aí eu já vou, trabalho, tem meditações específicas para cada chakra. Cada chakra tem a sua energia, cada chakra tem o seu mantra, palavra, tem a sua cor. Então, assim, dá para você trabalhar especificamente em cada chakra. E é o que eu falei, se você com os chakras alinhados, você vai ter uma vida melhor, você vai estar mais conectado com o universo. Então, assim, dica de ouro que a Ju deu. E, gente, presta atenção, porque muitas pessoas que vão no caminho da espiritualidade desenvolvem os 3 de cima e esquecem os 3 de baixo. Tem que ser o 7, tem que estar equilibrado, você está aqui numa experiência humana. Então você tem que trabalhar com o chakra raiz, que é a tua sobrevivência, quero estar aqui, gosto de estar aqui, mereço ser feliz aqui, certo? A tua criatividade, de você criar algo teu, criar a tua experiência, criar um filho, um projeto, alguma coisa que você goste muito, ou ter família também, pode ser no sentido literal, e também a tua persona. A tua persona, para você conseguir ir longe nessa vida, ir longe assim, de ser feliz. Ser feliz não é de acordo com a regra dos outros, é de acordo sendo você, ser você mesmo. Você tem que estar com a tua persona forte, fortificada. Então não adianta só, quero abrir meu terceiro olho, ver meus guias, conectar com o universo. É ótimo, é GPS. Só que no fim do dia, a experiência é aqui, no mundo dos humanos. Por enquanto, né? Por enquanto que a gente tá aqui focado nessa experiência. Então tem que equilibrar o 7. Aí o pessoal fala assim, Juliana, como que trabalha o 7? Tem que trabalhar no padrão mental. Não adianta nada ir lá fazer uma limpeza de chakra, assim, é que nem fazer uma limpeza de chakra sem trabalhar no seu padrão mental, é que nem fazer uma dieta ali de suco por uma semana e comer McDonald's. Por quê? O que acontece? Você vai lá, equilibra o chakra raiz, saiu da sessão de limpeza de chakra e pensou assim, a vida é uma M, detesto aqui, não ganho dinheiro, custa caro viver. Pronto. Tua limpeza de chakra foi embora. Não tem, entendeu? Você tem que trabalhar no mental. O mental é a base de tudo. Então, onde você sentir dificuldade, a questão dos chakras pode ajudar muito com essa questão do autoconhecimento, que nem o Lucas mencionou de fazer uma limpeza e tal. Você olhar o tema daquele chakra, ver o que é pertinente a ele, ver qual que é a tua dificuldade no momento, identificar aquilo, para você começar a trabalhar no teu campo mental para destravar. Como trabalho no mental? Falei no começo desse episódio, uma criança de 5 anos de idade muito mal educada, repete, 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 reeduca a criança que uma hora ela passa a se comportar direito, tá? Agora, é importante isso, porque se você parar para pensar que tudo é energia e vibração, e os chakras são o seu sistema circulatório energético, é como se fosse o coração, 7 corações do seu campo áurico, você consegue entender o impacto que eles têm na tua realidade? Porque a realidade que você sintoniza tem a ver com esses chakras. Tem a ver com o relacionamento que você tem com qualquer um deles. Enquanto você está com a sua persona fechada, que é o plexo solar, né? O teu ego, eu sou inferior aos outros. O que vai acontecer? Você vai estar em posições de trabalho que você merecia mais, tem mais capacidade, mas você vai pegar trabalho que exige menos de você, porque você duvida das suas capacidades, você não vai conseguir se colocar no mundo, você não vai conseguir se colocar nos seus relacionamentos, você vai ter dificuldade com isso. Entende como que cada um desses chakras acaba influenciando no tipo de realidade que você experiencia também. A gente sempre fala, a realidade é um reflexo da consciência, é por vibração. É que nem o canal de TV, você está trocando o canal ali com as vibrações. Então, os 7 chakras têm muito a ver com a sua vibração total. E o medo é o que mais vai impactar esses chakras. É uma das vibrações mais densas que tem, tanto que muitos espiritualistas falam que o oposto do amor é o medo, não é o ódio, porque realmente, se eu parar para pensar, tudo que se aproxima do seu eu mais autêntico é o amor, tudo que te afasta dele é o medo, não é o ódio, porque o ódio até passa. O ódio é difícil você sustentar ódio por muito tempo. Agora, o medo, ele vai te congelar. Enquanto você não lidar com ele, você vai ficar naquela posição de congelamento. Perfeito, exatamente. E até puxando um gancho, hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas com medo da realidade, do momento presente. E eu entendo que o mundo está meio caótico, eu entendo que tem várias movimentações acontecendo. Mas, gente, não adianta a gente parar para vibrar nisso. A gente só vai atrair mais daquilo. Lembra daquela frase, né? Tudo que a gente foca, expande. Então, o mundo está passando por transformações.
Mas não quer dizer que são coisas ruins. Você não, às vezes na nossa vida também a gente não passa por períodos que são mais complicados e a gente não tem que dar a volta por cima, com confiança, encarando. No mundo é a mesma coisa. Então, se a gente parar hoje em dia para ficar alimentando narrativas de guerra, conflitos e anti isso, anti aquilo, anti religião, gente, vibra o contrário. Você vai ficar alimentando essa energia, então eu bato muito nessa tecla. Não alimenta essa energia, tem muita gente fazendo isso. Se você quer um mundo melhor, se você quer um mundo, uma vibração mais alta, vai na outra ponta, né? Trabalha do lado da luz, vibra no positivo. Então, é uma dica que eu dou. O que você acha, Ju? Porque nesse momento agora a gente está vendo muito isso, né? As pessoas muito meio atordoadas com o que está acontecendo e acabam justamente saindo no momento presente e se conectando, né, com essa vibração do medo da realidade, de conflitos. Olha, é o que o Lucas falou, tudo que você coloca a sua atenção, a energia vai, a energia flui, você consegue mais do mesmo. Então, quanto mais você fica alimentando a sua mente com notícias de guerra e dessas coisas, mais aquela realidade vai se reforçar para você. E se você olhar nos últimos acontecimentos, ó, querendo ou não, a energia muda de um dia para o outro. Você pega lá o Trump bombardeou o Irã, aí todo mundo já ficou, né, Terceira Guerra Mundial. Aí não passou 2, 3 dias, a guerra mais curta da história de 12 dias, sabe? Então as energias elas vão mudando de acordo com essas sintonias do coletivo. Agora, como lidar com isso? Primeiro, tira a tua atenção, fica de olho, claro, né? Você não tem como ficar alienado hoje em dia com mídia social, mas tira a tua atenção daquilo, porque tudo que você coloca atenção cresce. E se você precisa de uma evidência científica para isso, eu recomendo que você pesquise as palavras em inglês, porque em português você não vai encontrar. Bate um papo lá com o chat GPT, deixa eu falar sem o chat GPT. O chat GPT vai bater um papo, pergunta sobre o Lebanon Peace Project, que seria Projeto de Paz do Líbano. Tá? São essas palavras. Você vai ver que é um experimento que foi feito na década de 80, com meditadores experientes na guerra do Líbano e Israel, né? Com meditadores em certos horários específicos, posicionados naquela região para meditar pela paz. E eles repetiram esse experimento várias vezes no curso de 2 anos, e houve realmente um decréscimo de 75% nas mortes de guerra. Pessoas meditando pela paz, houve um impacto nas mortes de guerra. E eu tenho certeza que se eles tivessem feito esse experimento das pessoas consumindo os noticiários, sentindo temor pela guerra e alimentando aquilo lá, ia ter um acréscimo de 50% de alguma coisa nas mortes de guerra. Então, entendeu como que o foco e a atenção funciona no coletivo? Certo? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Dá uma pesquisada em relação a isso. A segunda coisa, a segunda questão que eu dou, porque fica todo mundo culpando Deus, como que Deus permite, ou a espiritualidade, ou por que essas coisas ruins estão acontecendo. Porque isso está no sistema humano. Enquanto houverem pessoas que brigam por religião, enquanto houverem pessoas xenofóbicas, que nem aqui no Brasil, a gente está tendo bastante imigrante, né, de Venezuela, dos países aqui da América do Sul, tem pessoas que são preconceituosas. Enquanto você tem isso, pessoas brigando por poder, brigando por religião, brigando por raça, por sei lá o que, vai ter guerra. Então, assim, não adianta nada você querer extinguir a guerra no mundo se você, por exemplo, é uma pessoa que briga por religião e fala o que eu acredito é correto, o que você acredita é errado. Entende como que a coisa funciona aqui na Terra? A guerra é uma representação do que acontece no coletivo em boa parte das pessoas, na mentalidade delas. Então, quando você pega e vê um vídeo na internet falando de guerra, você vê os comentários defendendo um lado e defendendo o outro, você vai ter guerra. Enquanto as pessoas não entenderem que tem que ter uma unificação, que é o mesmo planeta, né? Que o impacto é para todo mundo, não existem lados. Se a gente está falando da humanidade do planeta Terra, você vai ter essas porcarias acontecendo. Até um exemplo interessante que me fez refletir sobre isso, porque coincidentemente eu assisti a série de Chernobyl nessa semana com essas questões de guerra, e eles tentaram abafar o que aconteceu ali em Chernobyl para que não escapasse, né? Só que as partículas da radiação atingiu assim, uma área absurda, que é o mesmo que aconteceu alguns anos atrás com o Japão, né? Teve uma radiação, um vazamento que alcançou a costa do Oceano Pacífico, ali, a costa oeste americana. Mesma coisa, quando acontece esse tipo de coisa que a gente entende que o planeta é um, a humanidade é uma também. Que não tem ganhador e perdedor, todo mundo sai perdendo quando esse tipo de coisa acontece. E é esse tipo de pensamento que tem que entrar no coletivo.
Então, a maneira que você pode fazer, o que você pode fazer pela questão de guerra, se você puder ajudar meditando pela paz, mandar os recursos que você pode mandar, mas também buscando em você. Qual que é o motivo dentro de você, das suas crenças, que causa conflito, que está relacionado a esses temas? Começa dentro da tua própria família. Se você é uma pessoa que briga por religião dentro da tua própria família, como que você quer que a guerra... Entende como que é uma coisa espelho da outra? O que acontece no coletivo é um espelho do que acontece no individual? Exatamente. As pessoas acabam indo nesses conflitos porque é muito mais fácil você se conectar em algo que esteja com a vibração no momento ali do conflito do que você olhar para a sua vida e mudar a si próprio. Então, as pessoas, é muito mais fácil, gente. É muito mais fácil você ficar alimentando na internet do que você parar uma hora do seu dia e trabalhar nos seus chakras, trabalhar nos seus medos, ouvir esse podcast aqui que é o que você está fazendo. As pessoas não fazem isso. As pessoas preferem o caminho mais fácil, que é ligar a televisão e ficar se alimentando daquela informação. Aí depois não entendem por que a vida delas vai para um caminho que elas não querem. Por que elas atraem problemas, atraem negatividade, atraem pessoas tóxicas. Porque ela está se alimentando disso. Então, é o que eu falo. Se todas as pessoas tivessem, todas essas pessoas que gostam de discutir na internet, se ela tivesse essa mesma força, essa mesma coragem para trabalhar em si próprio, o mundo a gente já estaria na 15ª dimensão. Porque assim, você vê as pessoas defendendo os seus lados ali com unhas e dentes, mas você defende a si próprio? Você trabalha em si próprio? Não trabalha. Então assim, gente, é difícil, né? Eu sei que tocar nesses temas é complicado, mas assim, a mudança ela é pessoal. O planeta ele é reflexo de cada um indivíduo. O planeta não é uma coisa à parte, nós somos o planeta, nós alimentamos essa vibração e isso se reflete na realidade que a gente vive. Então, se você quer um mundo melhor, seja um mundo melhor. Seja você um mundo melhor. Ah, Lucas, mas é muito filosófico. Mas é na prática, foi o que a Ju falou. Esse experimento, eu vi também nos Estados Unidos, eles fizeram isso também numa cidade pequena lá, que estava com uma taxa de crime alta. As pessoas se reuniram, meditaram pela paz, vibraram positivamente, e a taxa de crime despencou de um mês para o outro. Então, você quer mais prova científica do que isso? Então, assim, faça a sua parte e você vai ter um mundo melhor. Ah, com certeza, gente. Assim, espero que ajude vocês. Muitas pessoas estão pedindo nas mídias, né? E aí, espiritualidade, o que você pensa? Como que lida positivamente com tudo isso? E seria isso: evite as notícias, faça a sua meditação para a paz e busque dentro de você o que pode causar, né, no coletivo. Poderia ser um espelho, assim, de guerra, que é essa questão da crença, de religião, de talvez raça, talvez superioridade, sei lá, controle, não sei. Vai lá dar uma pesquisada nos motivos de guerra que você vai ver. Geralmente vem dessa mesma porção do ego humano aí, né? E quando a gente consegue curar isso na gente, a gente cura no coletivo. O Rumi tem uma frase que tá até no meu website. Eu coloquei lá porque eu acho que é uma frase que reflete tudo que eu acredito. Ele fala assim, a frase diz, né? Quando eu era inteligente, eu queria mudar o mundo. Hoje que eu sou sábio, eu sei que eu preciso mudar a mim mesmo. Então, é isso. Eu acho que é um dos últimos recados que a gente tem para dar. Tem mais um medo que eu não sei se vai dar tempo da gente mencionar, que tá beirando uma horinha, mas eu queria trazer um pouquinho, porque eu sinto um pouquinho desse medo e eu acho que muitas pessoas têm, que é você se tornar a sua melhor versão. Lucas, você tem esse medo com você também? Olha, eu acho que não. Hoje em dia eu não tenho muito esse medo, não. Assim, eu acho que entra um pouco naquela da síndrome do impostor, né? De você se tornar a sua melhor versão e aquilo de alguma forma te assusta. Mas eu saí um pouco disso porque hoje em dia, como eu falei, eu tento focar no presente. Porque se eu começar a pensar de como eu quero ser, como eu quero me tornar, eu acabo entrando nessa vibe. Então, hoje em dia eu tento ficar mais no presente para justamente não criar essa expectativa de como deve ser, qual é a minha melhor versão. Então, enfim, mas você passou por isso, Juco? Explica pra gente. Então, explicando melhor. Eu fico de olho na internet, obviamente que eu gosto muito de reconhecer padrões, e eu vejo as pessoas que brilham. Alguns exemplos que eu posso dar aqui dentro do Brasil, que eu gosto muito, é a Mari Krieger, né? Ela faz vídeos engraçadíssimos, mas combatendo ciência falsa. Ela é da biologia, então ela faz contra as gominhas que vendem produtos milagrosos ou os produtos que prometem coisas que não tem, né? A ciência
não afirma aquilo. E é muito legal o conteúdo dela e tal, e eu vejo ela crescer, eu acho fantástico, porque você vê que, primeiro, ela brilha, ela se diverte, ela gosta do que ela faz, ela tá indo em vários eventos, né? Ela é uma. A outra é a Thaís Braz, que faz vídeos de maquiagem, e é impressionante também, ela sempre dá um recado para aumentar a autoestima das mulheres. É muito legal o trabalho dessas pessoas. E eu consigo ver que elas estão. E quando isso acontece, que você entra na tua melhor versão, é como se barreiras rompessem, é como se o teu potencial máximo, que nem o Lucas mencionou, chega ali. E aquilo chega a ser assustador. Eu, pessoalmente, sinto medo em relação a isso. Tô trabalhando, viu, gente? Eu falo sempre que é um processo, né? Eu sinto medo, porque parece que a minha vida vai mudar radicalmente, daí a minha gente quer ficar naquela zona de conforto. Eu tô tão bem aqui, dentro de casa, não quero ver muita gente. Tem mais pressão, mais cobrança, tem várias coisas que entram no jogo. Mas me bate um pouco disso, sim. Eu acho que eu vejo muito isso nas pessoas também. O medo que elas têm, as pessoas que eu faço atendimento, né, nas minhas sessões, converso com elas, é como se elas ficassem segurando na versão que elas são, como se fosse um cobertor confortável, e uma versão delas, que seria a melhor versão, não é uma questão de você conseguir imaginar qual é a sua melhor versão, mas é algo que se torna algo muito assustador. Pessoalmente, não tenho uma dica para lidar com isso, porque obviamente, que eu acabei de falar, eu ainda não lidei com isso, eu estou no caminho de observar e de trabalhar com a minha mente, né? Aquela criança mal educada que eu falei, eu estou reeducando essa criança, tipo assim, você não acha legal? Você não quer ir naquele caminho? Tá vendo o potencial? Olha o que te leva ali, coisas fantásticas. Estou ainda nesse processo de trabalhar nesse campo mental e, obviamente, dando meus passos. E também eu sei que não é uma coisa que acontece geralmente do dia para noite, né? É um processo, e conforme você vai aprendendo nesse processo, você vai tendo novos desafios, que eu até já falei várias vezes para vocês. Você resolve um problema hoje, beleza, daí você passa de fase, daí na próxima fase vai ter outro problema, vai ter outro desafio, e a coisa vai ser gradual e você vai aprendendo a lidar. Então, eu entendo tudo isso, mas é algo ainda que me assusta com certeza. E eu acho que puxando outro medo também que me veio aqui agora, que é o medo da morte, que a gente não chegou a falar, aprofundar, mas eu, assim, eu nem tenho muito o que aprofundar, porque é um medo natural do ser humano, todo mundo em algum momento tem o medo, mas assim, gente, nós somos seres eternos, indestrutíveis, então assim, confia no universo, confia nos processos da sua vida, confia que as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer, da melhor forma, não do jeito que vocês querem, né? Não do jeito que a gente quer. Então, assim, e aí você vai tirando esse peso de que, eu preciso, mais velho, eu preciso ser assim. A gente não tem controle de nada. A gente não sabe qual é o nossa prazo de validade aqui. Então, volta naquela questão de viver no presente. Se você aproveitar o momento presente da melhor forma, evoluindo, amando a si próprio, trabalhando no amor próprio, trabalhando todas essas questões, você automaticamente tira esse pensamento do futuro, de como vai ser, do medo da morte, do medo da solidão, do medo disso tudo. Então, a gente não aprofundou muito nesse medo da morte, mas hoje em dia eu prefiro, para mim, eu trabalho assim, sabe? Entendendo que eu sou um ser eterno, que mesmo que aconteça comigo, o corpo fica, nosso espírito vai, a gente vai para outra dimensão. O trabalho não para nunca, gente. O trabalho não para nunca. A gente só está aqui vivenciando um momento e quando acabar a gente vai para uma outra dimensão, outro projeto e tudo continua. Esse medo da morte é bem comum, e eu acho que é porque a mente, ela tem a tendência de temer o que ela não conhece. Então, o que eu sempre falo para você batalhar os seus medos e poder lutar melhor contra os seus medos é você adquirir conhecimento. Nesse caso, seria assistir experiências de quase morte, EQMs, né, ou no inglês Near Death Experiences, para você ir vencendo essas barreiras aí da morte. Agora tem uma última dica, eu vou pedir pro Lucas fazer esse encerramento do vídeo de hoje, que é muito legal, que é até o ensinamento do Bashar, que o medo, ele pode ser o seu melhor amigo, né? Assim, você pode usar ele de uma forma positiva também, o que quer que seja que você tem medo, para você transformar aquele medo ou identificar alguma coisa. Ele pode ser seu melhor amigo. E o Bashar fala muito disso, né, Lucas? E às vezes fica até meio perdido. Como assim o medo é meu melhor amigo? Mas eu tenho medo do medo? Como assim o medo? Gente, calma, respira. O medo, ele vai indicar pra gente aonde a gente tem que melhorar, aonde a gente tem que evoluir, qual área da sua vida você tem que evoluir. Então, a gente, durante esse podcast, aqui, durante essa 1 hora, a gente citou vários exemplos. Se você tem medo de ficar sozinho, é justamente ali onde você vai ter que trabalhar no amor próprio. Se você tem medo da rejeição, é justamente ali onde você vai ter que trabalhar essa autoconfiança, essa coragem.
Então, por isso que o medo é nosso melhor amigo, que ele vai indicar justamente a área onde você vai ter que trabalhar. Em vez de você ficar parando para pensar, o que eu preciso melhorar? Preste atenção no medo. O medo ele vai te indicar e vai te dar o caminho do que você tem que melhorar. Muitas vezes não é fácil. Então, eu até falo para a galera, gente, às vezes você não vai conseguir por conta própria. Então, se é um medo muito grande, faz uma terapia. A Ju pode até aprofundar sobre isso, né? O trabalho que a Ju faz é justamente para a pessoa mergulhar, entender, porque tem certos medos, certas crenças que elas estão muito no nosso inconsciente. Mas, enfim, pelo menos você vai entender que você tem aquilo e você vai trabalhar naquilo para você se transformar em uma nova pessoa. Então, quando o Bashar fala que o medo é nosso melhor amigo, ele é justamente para você olhar para ele com carinho e trabalhar naquilo ali. E é no sentido também de você identificar uma crença limitante, uma crença que está fora de alinhamento com o que você quer. Então, quando você identificar qual é a crença que está causando medo, você tem que perguntar assim, ok, o que eu preciso acreditar então para eu conseguir o que eu quero? Vamos dizer, você está indo de feriado, você tem uma crença sei lá, afogar ali no mar ou passar mal, alguma coisa do gênero, estragar a viagem. Tá te indicando uma realidade que você não quer, que você não prefere, é uma crença limitante. Então, o que você precisa, qual é a realidade que você prefere? Qual é a crença que você precisa ter? Vou tirar férias, vou largar o estresse, vai dar tudo certo, né? Então, te ajuda a encontrar o seu alinhamento ali. Mas é isso, seria a última dica de hoje, que a gente já passou de 1 hora, e eu queria agradecer a todos vocês e o Lucas. Lucas, mais alguma coisa para acrescentar antes de encerrar? Não, Ju, só agradecer por mais um episódio maravilhoso. Foi ótimo estar aqui com você, foi ótimo estar aqui com todo mundo que está nos ouvindo. Então, a gente sempre esquece de falar isso, né, gente? Mas se inscreve no canal da Ju, a gente está sempre trazendo conteúdo novo aqui, a Ju também. Curte, manda para alguém que você gosta. Então, é sempre bom a gente poder mandar conteúdo positivo, né, para as pessoas. Então, no mais é isso. Mais uma vez, muito obrigado por eu estar aqui. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final, né, ouvindo a gente. E daqui a pouco tem mais episódios. A gente está sempre trazendo aqui nossa experiência para a gente expandir como um todo, né? A gente aprende muito, vocês aprendem com a gente aprende com vocês também. Então, o segredo é esse. Eu que agradeço o Lucas, a todos vocês por assistirem até agora, e quem quiser encontrar o Lucas também nas mídias e o trabalho que ele faz, tem o link dele aqui na descrição. Inclusive, recentemente, ele lançou um curso aí de 30 aulas por 30, e ele também tem um app de meditação, o YouTune In. Então, tudo isso você consegue encontrar nesses links aí que tem do Lucas, tá aí na descrição, onde que você pode encontrar ele, ver o conteúdo que ele produz também, e onde que ele tá nas mídias. Mas é isso. Muito obrigada a todas. Agradeço aí de coração a todo mundo. Beijo, beijo. Até o próximo episódio.